Esse exemplo que descreve o primeiro autor de Isaías, versículo 2, capítulo 2. No capítulo 1, o profeta lista uma série de calamidades que aconteceram no seu tempo: guerras, ecos de guerras, desastres, ecos de desastres, calamidades, ecos de calamidades. Eu falo em ecos porque muitas vezes essas eram coisas que a gente escutava falar. Então, provavelmente, o profeta Isaías ouvia falar, de todas essas coisas. Olha, está acontecendo guerras, estão acontecendo calamidades, estão acontecendo destruições, estão acontecendo diversas coisas. E às vezes a gente escuta isso tudo de uma maneira bem sensacionalista. Isaías também. Se Isaías estivesse escrevendo as escrituras hoje em dia, ele provavelmente escreveria em seu capítulo 1 e falaria da guerra civil na Síria, sobre os flagelados nas Filipinas, sobre as minorias étnicas, minorias sexuais que sofrem perseguição. Ele ia falar disso tudo no seu primeiro capítulo. E aí fala desse monte de problemas. Isaías falou, contudo, sobre um mundo que, em sua essência, pecaminosa, não mudou. Nós vivemos num mundo que já nasceu sob a desigualdade. Nossas crianças já surgem em meio à exclusão, apenas pelo gênero biológico que vem. Algumas pessoas nasceram em famílias abastadas, outras nasceram em famílias pobres. Uns estão em países desenvolvidos, outros estão em países subdesenvolvidos. Isaías, no capítulo 1, está cheio de todos esses relatos assustadores. Relatos de um mundo que está permeado pelo pecado e que só o individualismo pode trazer. Mas o profeta é ousado. Ele fala de uma realidade que nós só podemos enxergar com os olhos da fé. Ele fala de um refúgio para onde correrão todos os povos. O templo de Deus, um mundo transformado em que a justiça de Deus permeará todos os relacionamentos. Esse mundo que Isaías fala, nesse mundo, não haverá necessidade para guerra. Os armamentos serão convertidos em máquinas para trazer alimento às pessoas. Quem ousado, que é Isaías? Quem ousaria proclamar nas Nações Unidas, e lá no prédio das Nações Unidas, hoje em dia, e proclamar um mundo sem espadas, sem lanças, sem fuzis, sem mísseis, sem porta-aviões? Um mundo em que as nações voluntariamente buscarão uma justiça que transcende o nosso entendimento e largarão suas armas para trás. Esse mundo é uma visão de igualdade, uma visão apocalíptica, literalmente, uma visão no final dos tempos. É a visão da Jerusalém Santa, não essa Jerusalém dos dias de hoje, onde as etnias competem por bairros ou até por espaços dentro das igrejas e dos templos. E sim, uma visão celestial de uma cidade, enfim, de um reino onde todas as pessoas são irmãs e onde não há exclusão. O profeta termina com esse chamado, dizendo assim: caminhemos à luz do Senhor. E a leitura de Romanos nos aponta para o que nós devemos fazer para caminhar na luz do Senhor. Devemos apenas amar. Amar a todas as pessoas, amar a nós mesmos, amar a Deus. Porque quando amamos a todas as pessoas, nós não as usamos nem as exploramos. Nós não abusamos do seu dinheiro, nós não abusamos da sua sexualidade, nós não abusamos do seu trabalho. Porque nessa economia de Deus não existe mais valia, não existe lucro, ninguém usa os outros pelo lucro. Nós não usamos as pessoas no reino de Deus.
Nós não abusamos da liberdade que nos foi dada de viver. Seja essa liberdade em termos, né, dos relacionamentos que vivemos, das atitudes que nós fazemos. Quando nós nos amamos, nós não vivemos relacionamentos superficiais com as pessoas, nós não vivemos atitudes que abusem do nosso físico, o que nos expõe a uma vida de decadência. Nós tomamos conta de nós mesmos, porque nós somos templo do Espírito Santo. E realmente, quando nós amamos a Deus, nós entendemos que a sua justiça precisa permear esse mundo. Ou seja, que a justiça de Deus tem que estar espalhada pela superfície da terra. E nós nos alimentamos dessa visão beatífica, essa visão do reino dos céus, essa visão da shalom, da justiça, do reino de Deus, que virá como relâmpago, dissipando todas as fronteiras, as barreiras que foram impostas entre as nações. E já está vindo a cada fruto de justiça que nós contemplamos brotar pela tanta opressão deste mundo. E é por isso que Deus nos manda sermos vigilantes, porque a vinda de Cristo e a vinda dessa justiça não pode ser predita, não pode ser imaginada quando isso vai acontecer. Mas é claro que se nós não nos prepararmos para essa vinda, e se nós não trabalharmos por essa vinda, ela nunca virá. Portanto, o que Jesus nos pede hoje é que nós vivamos cada dia como se fosse o último dia. O que Ele pede a gente hoje é que nós não procrastinemos, que nós não fiquemos enrolando a vida enquanto nós não nos tornamos os agentes da justiça que nós fomos chamados a ser, pelo batismo. O que você precisa fazer para construir o reino de Deus? Deus está chamando para você fazer agora. Ou seja, é preciso amar as pessoas, a Deus, a si mesmo, como se não houvesse amanhã. Quem ama, se prepara. Quem ama, trabalha. Quem ama, age. Isso não significa que a gente vai parar, deixar de trabalhar nossas atividades diárias. Vamos continuar a semear os campos, vamos continuar a viver nossas vidas comunitárias, vamos continuar a viver nossos relacionamentos, nossas amizades, nossas tarefas. Mas nós temos que estar preparados, porque o advento de Cristo já vem. Assim, esse anúncio de Jesus não foi criado para nos assustar. Jesus não veio falar do sumiço de alguns que eram mais santos, enquanto outros ficam no meio de guerras e perseguições. Pelo contrário, a sua mensagem é para nos dar a esperança. O Cristo que virá e que já veio uma vez é aquele que nós conhecemos como amigo, aquele que nós conhecemos como quem cura os necessitados. Viver nessa esperança do retorno de Cristo é viver na esperança do retorno dessa presença que cura toda a humanidade. E isso é um elemento integral do cristianismo, porque nós enfatizamos nossa fé que esse mundo não será deixado às trevas e que um dia a realidade do reino dos céus vai sim englobar o mundo e curá-lo. O amor de Jesus estará em toda parte. Hoje nós nos vestimos de roxo, nos vestimos de azul escuro, não porque estamos contemplando um bebê na manjedoura. Não é o tempo para isso. Hoje nós nos colocamos em penitência, nós nos colocamos em oração, em preparação, porque apesar de tudo, apesar das promessas que nós temos em nossas vidas, não vivemos pela esperança, não vivemos pelo amor, não fazemos as coisas que somos obrigados a fazer. Cristo está à porta e bate. Cristo está anunciando esse reino e nós não fazemos praticamente nada para que esse reino venha até nós. Ouse alguém aqui dizer que o advento não é penitência, porque é só ler nossos hinos e ver nossas liturgias.
Essa linguagem apocalíptica, né, é o elemento central para a gente entender o advento. Preparem os caminhos do Senhor. Ponham-se em oração. Cristo volta e volta muito breve. Mas Cristo também usa muitas metáforas e muitas figuras exageradas, justamente porque Ele quer chamar a nossa atenção. Ele não quer nos assustar com medo de que nós seremos deixados de fora da mão de Deus. Mas Ele quer trazer a nossa atenção a algo que é muito importante, essa profecia. Porque, sinceramente, se a nossa atenção não for trazida para a volta iminente de Jesus, como é que nós vamos acreditar que esse mundo pode ser transformado? Qual é a esperança que nós vamos ter de um futuro melhor? O que justifica que nós continuemos vivendo? É possível seguir adiante vivendo sem perder as esperanças de que haverá um mundo melhor para quem já está chegando neste mundo, sendo taxado de melhorias e destruídos? Essa esperança apocalíptica, essa esperança sonhadora, exagerada, é uma esperança comunitária. A igreja precisa ser uma comunidade de esperança. Uma comunidade que trabalha ansiosamente para a construção de uma justiça, que é uma justiça proclamada pelo Cristo. Essa esperança cristã, na vida de um reino de igualdade e paz, nos força a ter um comprometimento com o futuro e com o bem-estar da humanidade e de todas as criaturas deste mundo. As promessas de Deus nos compelem a seguir adiante em direção de um futuro que, pela fé, nós já enxergamos de uma forma otimista. Esperança, trabalho e fé. O advento chegou. Vamos caminhar à luz do Senhor. Amém. Confessemos a nossa fé. Creio em só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado por seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não veio, consubstancial com a carne, porque todas
iniciarmos o tempo do Advento, nos lembramos com atenção dos eventos que aconteceram antes da primeira vinda de Jesus a este mundo. Enquanto nos preparamos para a sua segunda vinda, assim, com muito carinho, elevemos nossa oração a Deus Todo-Poderoso, desejamos a vinda de Jesus. Tempos tão tristes e cruéis, os quais tantas pessoas perderam a esperança na solidariedade e na comunidade. Lembramos crise em localidades Filipinas, também em localidades, em todas as comunidades que têm sido pacificadas um pouco de conflito ao nosso redor, no norte, no Rio de Janeiro. Consola os que estão diretamente envolvidos, traz a paz aos que dela necessitam. No ministério especial do pé da igreja, no sacerdócio universal dos fiéis, estendemos nossas orações a Filadélfia, nosso bispo, bem como a Eduardo e Luiz, nossos párocos, e também a todas as demais lideranças leigas e ordenadas da tua santa igreja. Guia-os na condução do teu povo ao reino de Deus. O mundo, fragmentado e desigual, vive as constantes dores de lideranças